Crato, Brasil. Estamos aqui na sede da Diocese do Crato, diante do pároco e vivendo um momento muito especial nesse instante. 4 diáconos, 2013, para o YouTube, para o Google, 7 TV, o outro TV. O senhor vai falar agora para o mundo esse momento que o senhor está vivenciando hoje e a importância dele para a igreja. Padre Edmilson, da Diocese do Crato, e também da Catedral de Nossa Senhora da Penha. Hoje, dia 23 de maio, estamos vivendo um momento ímpar na nossa caminhada como igreja, que é a celebração da ordenação diaconal de 4 seminaristas na nossa igreja diocesana, que serão ordenados pela imposição de mãos do nosso bispo diocesano Dom Fernando para o serviço a esta igreja do Crato, que caminha para a celebração do seu centenário, que terá início no próximo dia 20 de outubro deste ano 2013, encerrando-se em 20 de outubro de 2014. O diaconato é um dos ministérios, um dos graus do Ministério da Ordem, o primeiro grau, e no caso desses seminaristas, eles estarão recebendo a ordenação, tendo em vista a ordenação sacerdotal posteriormente. Na igreja temos 2 tipos de diáconos, o diácono temporário e o diácono permanente. O diácono temporário normalmente é aquele que é concedido aos jovens seminaristas que caminham para o sacerdócio. E o diaconato permanente, como a própria expressão já diz, são aqueles homens que, sentindo o chamado de Deus, exercem o ministério até o fim da vida, sem ascender ao 2º grau da ordem, ou seja, ao presbiterato. Pedimos então a oração de todos para que a igreja seja enriquecida com muitos sacerdotes, santas vocações, a fim de que possamos colaborar com a construção, a implantação do reino de Deus entre nós. Que Deus abençoe a todos. Padre Edmilson, a formação de um padre é seríssima ainda hoje. Quantos anos para a formação? Após o 2º grau, nós normalmente recebemos uma formação em torno de 8 anos de estudos, 4 de filosofia, 4 de teologia, e depois tem um estágio que antecede tanto o diaconato como a ordenação presbiteral. Nesses intervalos e ao longo do processo, normalmente o seminarista é submetido à avaliação por parte da equipe de formação do seminário e depois do bispo diocesano, juntamente com o conselho presbiteral. Ou seja, é uma formação sólida, se for muito bem aproveitada pelos candidatos, poderão ser excelentes sacerdotes. A igreja sempre se preocupa em oferecer o melhor. Cabe também, evidentemente, ao candidato usufruir e fazer também a parte para que todos possam chegar ao sacerdócio não medíocre, mas um sacerdócio capaz de responder às exigências dos tempos de hoje. Padre Edmilson, eu acompanhei desde o início, uma vocação maravilhosa. Qual a mensagem que o senhor leva para aquele que se sente o chamado para o sacerdócio, aquele que tem a simpatia, está indeciso de como é dar o primeiro passo? Qual a mensagem? A primeira coisa é não ter medo, ou seja, Deus que chama, Ele nos concede a graça. Muitas vezes nosso medo, o medo de alguém abraçar a vocação, é por muitas vezes confiar demais em si mesmo. E no campo da vocação, nós não podemos confiar em nós mesmos, devemos confiar na bondade de Deus, afinal de contas é Ele que chama. O Papa João Paulo II, grande beato da igreja, dizia claramente que a vocação é um dom e um mistério. Um dom porque é a gratuidade de Deus, sem mérito de nossa parte. E um mistério que nós não conseguimos, de fato, compreender como Deus tão grande escolhe a fragilidade humana para manifestar o seu poder e a sua grandeza. Então, os jovens que se sentem chamados à vocação, eu diria, não tenham medo, né? Avancem para as águas mais profundas e, eu digo sempre, se for vocação, não tem perigo. Deus conduz até o fim. E a sua bênção para os internautas? Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vocês, vossas famílias e permaneça para sempre. Amém.